Olá, eu sou Isaías Assis, psicoterapeuta, especialista em reprogramação da mente. Então hoje eu vim novamente aqui, tá? Para aqueles que já vêm me acompanhando, tá? Meu trabalho, vêm acompanhando meus conteúdos. Estou novamente aqui, como eu prometi, para falar para vocês sobre mais um conteúdo para ajudá-lo a manter o equilíbrio emocional diante dos desafios do dia a dia. Então, é que eu tenho percebido que no set terapêutico, quando eu atendo pessoas com desequilíbrio emocional, transtorno emocional, eu tenho percebido que existe uma estrutura, tá? Uma estrutura como se fosse uma receita, como se fosse uma fórmula que a pessoa tem, que ela cria, ela desenvolve, ela programa em sua mente para ela entrar em estados de transtorno emocionais, tá? Pânico, ansiedade, fobia, né? Desespero, angústia, vários desequilíbrios emocionais, até os chamados aí transtorno de personalidade, tá? Então, olha, uma das coisas que eu tenho observado que está dentro dessa estrutura é quando a pessoa ela tem dificuldade de dizer não para os outros, ou quando a pessoa dá muita importância ao que os outros pensam dela, o que vão pensar dela caso ela faça algo ou deixe de fazer. Essa preocupação exagerada, né, com o que os outros vão pensar, tem levado as pessoas a diversos transtornos emocionais, né? É uma das estruturas, né, que leva, tá? Então, basicamente, por qual motivo que isso acontece? Da pessoa desenvolver, né, essa programação de ter dificuldade de dizer não aos outros e dar muita importância ao que os outros pensam dela. Estudando esse comportamento, descobrimos o seguinte, que a pessoa basicamente faz isso quando ela tem dificuldade em entender o que é o caráter da pessoa e o que é a reputação. E ela acaba dando mais importância para aquilo que não deveria dar. Então, qual é o mais importante? O caráter ou a reputação? A pessoa tem uma séria dúvida sobre isso. E como ela não sabe definir bem o que é caráter, o que é reputação, muitas vezes até confunde, né, caráter com reputação, dá a definição de um para o outro, ela fica nesse emaranhado e continua com a dificuldade de dizer não, continua dando muita importância ao que os outros pensam dela. Agora, olha por que isso é profundo e sério. Porque uma pessoa, ela forma o seu caráter à base dos valores internos que ela tem, né? Que são esses valores? Valores são verdades incontestáveis para a pessoa que ela tem dentro dela. Por exemplo, uma pessoa que se incomoda muito, né? Quando ele vê uma criança sendo maltratada, ou quando ele vê um animalzinho sendo maltratado, a pessoa que se incomoda, né, muito com isso, né? Ele fica indignado com isso, é porque ele tem dentro dele um valor que ele considera extremamente importante, tá? Se está maltratando o animalzinho, ele está se incomodando tanto, ou maltratando uma criança, ele está se incomodando tanto, é porque o valor bondade dele é alto. Então ele não suporta ver a maldade, porque tem um valor bondade como alto dentro dele, você entende? E assim como esse valor, vai tendo uma lista de outros valores. Um ser humano ele tem de 17 a 20 valores mais ou menos, né? Um ser humano adulto. Então vai tendo outros valores, né? Por exemplo, começa a ter valores como honestidade, lealdade, espiritualidade, família, né? Afeto, amor. E aí vai essa lista, né? De 17 a 20 valores. Então, esses valores, o conjunto desses valores é que forma o caráter da pessoa. É o conjunto de valores, é o caráter. Ou seja, quem ela é lá dentro internamente, o que ela pensa dela mesma, como ela se vê, como ela se julga. Então esse é o caráter, quem eu sou de verdade, né, internamente, tá? É uma coisa particular minha que os de fora não sabem, mas eu sei exatamente qual é o meu caráter, né? Você também sabe qual é o seu, tenho certeza disso. E tem aí os seus conjuntos de valor que pode até ser parecido com algum desses valores que eu falei aqui, tá? Enfim, esse conjunto de valor ou caráter é ele que determina,
né, as decisões e escolhas de uma pessoa, né? Esse caráter, esse conjunto de valores, geralmente são os 3 mais altos na lista, né, de hierarquia de valores, né, na ordem de valor, de importância, é que dirige a vida da pessoa, nas escolhas e decisões. Então, o caráter, o conjunto de valores, permite a pessoa escolher entre o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Então, presta bem atenção nisso, ó. Meu caráter, meu conjunto de valores me permite decidir, tá, entre o que eu quero, o que eu posso, o que eu devo. Então, se eu há de dizer sim para alguém ou não diante de uma solicitação, né, então os meus valores podem ser afetados, violados e deixar eu muito mal, caso eu diga sim quando eu deveria dizer não. O que é que vai determinar se eu vou dizer sim ou não? Né? Seja para qualquer pessoa. Para eu ficar bem comigo mesmo, né? Bem internamente. É se aquela coisa que está sendo solicitada, ela atender esses 3 aspectos aqui, ó. É algo que eu quero? Sim. É algo que eu posso? Sim. É algo que eu devo? Tá? Então eu posso dizer sim se eu quiser, que eu vou ficar bem comigo, tá? Mas se aquela coisa violar uma desses pontos aqui, ó, por exemplo, tem coisa que eu quero, mas eu não posso. Tem coisa que eu posso, mas eu não devo, tá? E tem coisa que eu até devo e posso, mas eu não quero, ok? Então, se violar qualquer um desses pilares, então a resposta é não, tá? Esse é um bom parâmetro para a gente saber dizer não para as pessoas e ficar bem com a gente mesmo, tá? Ok? Agora, se o seu caráter é o que você pensa de você, tá? Ele que determina se você diz sim ou não e fica bem com você, tá? O que seria a reputação, então? A reputação é o oposto do caráter. A reputação é o que os outros pensam de você, sendo verdade ou não, tá? Então, se o seu caráter, que você pensa que você é um problema seu, tá? O que os outros pensam de você, a reputação é problema de quem? É problema deles, né? Então, por que você vai ficar tão preocupado com um problema que não é seu? Entende? Preocupado demais com o que os outros vão pensar de você. Entende? Então, pensa nisso. Talvez isso esteja acontecendo com você nesse momento, ou talvez você conheça pessoas na sua volta, né, até pessoas que você ama, que pensa dessa forma e se enfia nas enrascadas, né? Pensa numa pessoa que trabalha numa empresa, por exemplo, em que o chefe ou a empresa tem valores diferentes do dela. E aí o chefe pede para ela fazer algo, dá uma ordem até, que contraria os valores internos dessa pessoa. Essa pessoa ela vai ficar mal, ela vai ficar desequilibrada emocionalmente, talvez dê até uma crise de pânico nela ali, no trabalho. Ela é afastada do trabalho por causa dessa crise de pânico, e ela talvez pensa que é uma doença, né? Não sabe nem explicar o porquê, quando na verdade os valores dela não estavam alinhados com os da empresa ou do chefe dela, ou do patrão, né? E pediam para ela fazer algo que contrariava ela internamente. E como ela entrava em conflito, então ela entrava em transtorno emocional, né? Há muitos casos que eu trato aqui, e já tratei, estou tratando ainda de pessoas que aconteceu isso no trabalho, né? Pediu para ele fazer algo que contrariava os valores dele, ele teve que obedecer porque tinha medo de perder o emprego e desobedeceu a ordem, e a pessoa foi fazer totalmente contrariada e entrou em parafuso, entrou em desequilíbrio emocional, deu crise de pânico, taquicardia, batedeira, teve que levar para o médico e foi afastado do trabalho por conta disso, entendeu? Quantos casos eu já tratei aqui assim, tá? Então, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para trazer isso à sua atenção, tá bom? Se você achou que faz sentido para você, se você quiser levar isso para a tua vida, ou para ajudar pessoas que você conhece, né? Ou se precisar de um acompanhamento especializado, né? Entra no meu contato, né? Sempre nas minhas postagens tem o meu contato aqui, tá? Seja o WhatsApp, seja o próprio YouTube, seja no Instagram, né? Seja no Messenger, você sempre vai encontrar meu contato, tá? E falar comigo diretamente ou com alguém da minha equipe, tá bom? Se precisar de um acompanhamento especializado,
ok? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e seja útil para você de alguma forma, tá? Ou para você pessoalmente ou para ajudar alguém que você ama, ok? Vou ficando por aqui, tá bom? Com esse vídeo, tá bom? E espero falar com vocês em breve, ok? Até a próxima oportunidade.